Dois dos mais temidos homens que já caminharam sobre a face da Terra, um obcecado com a raça e o outro com o ocultismo, encontraram um tema de interesse comum no abuso da arqueologia. As escavações nazistas justificariam suas conquistas e, finalmente, o assassinato de milhões. Sou John Rhys Davis. Venha comigo descobrir o ataque de Hitler à ciência a seguir em Arqueologia. Estes campos de extermínio descobertos pelos soldados aliados na Alemanha durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial revelaram o verdadeiro custo da obsessão de Adolf Hitler com a raça. Milhões de judeus, ciganos e homossexuais, todos considerados Untermenschen ou sub-humanos pelos nazistas, foram condenados aos fornos de campos como Auschwitz e Bergen-Belsen. No entanto, uma história que nunca foi contada foi como a obsessão de Hitler com a raça levou a uma segunda obsessão letal, a arqueologia nazista. Hitler considerou os alemães como uma raça geneticamente superior, destinada por sangue a dominar o mundo. A temível SS de Heinrich Himmler enviou arqueólogos por toda a Europa para prová-lo. Aqueles arqueólogos se tornaram a vanguarda intelectual para uma guerra selvagem de aquisição territorial e para uma limpeza étnica das terras conquistadas, que se tornaria conhecida simplesmente como a solução final. Pode ser uma das histórias mais terríveis dos anais da arqueologia. Não o triunfo da ciência, mas o abuso da ciência. Evidências reais reprimidas, falsas evidências exaltadas. Tão diabólico foi o ataque de Himmler à pré-história e tão letais seus resultados para os povos conquistados da Europa, que os arqueólogos alemães até hoje estão relutantes em admitir que haja ocorrido. Decifrando a conspiração de Hitler. Deste campus tranquilo da Universidade de Minnesota, a arqueóloga da pré-história Bettina Arnold foi absorvida em uma história de detetives, revirando todo o terror que aconteceu no Terceiro Reich nazista. O trabalho investigativo de Bettina está ajudando a escrever um dos capítulos mais negros e menos conhecidos na história da arqueologia, como os pré-historiadores alemães viram-se obrigados a servir a SS de Heinrich Himmler. Por reconhecerem o valor da propaganda da arqueologia, os nazistas investiram muito dinheiro nela. E no espaço de tempo bem curto, de 1933 ao início da guerra, o número de vagas na universidade literalmente cresceu mais de 300% em arqueologia pré-histórica. De certo modo, poderia até afirmar que a arqueologia pré-histórica na Alemanha hoje nasceu durante aquele período. Durante mais de 40 anos, nenhum pré-historiador alemão havia escrito sobre o tema do passado nazista. O motivo? Lealdade pessoal e medo de represálias. A maioria dos professores de agora eram alunos na época. Eles nunca pensariam em denunciar seus orientadores, que teriam sido os principais jogadores em toda esta prática arqueológica. Quanto aos nazistas, não acho que haja alguma dúvida de que haveria uma pressão inacreditável de seus colegas sobre uma pessoa que tentasse destruir o silêncio mantido sobre esse assunto. Arnold descobriu que as raízes da arqueologia nazista remontam ao final da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes havia humilhado uma Alemanha derrotada, retirando do país seus antigos territórios. E nos anos turbulentos, na Grande Depressão que se seguiu, o partido nazista de Adolf Hitler ganhou o apoio de milhões de alemães empobrecidos, reclamando seus territórios e fornecendo uma versão heróica para a história de sua nação.
Eles reconheceram que para que um povo se convencesse que, na verdade, tinham um destino, precisariam primeiro encontrar seus antepassados como sendo gloriosos, como o seu destino também deveria ser. Da mesma forma que a classe havia definido o comunismo, a raça se tornou o princípio organizador do nazismo. Dos escritos de pré-historiadores como Gustav Kossinna e o ideólogo do partido Alfred Rosenberg, os nazistas teceram um dogma racial grosseiro, pregando que parte da Europa originalmente pertenceu aos alemães, os descendentes de elite de um povo geneticamente superior chamados arianos. A doutrina ou conceito da pureza racial tinha a ver com a ideia de que este ariano original ou a população indo-germânica havia conseguido se manter em estado puro e desenvolvido a maior parte dos avanços tecnológicos que normalmente associamos com a civilização ocidental dentro da área que hoje seria considerada o norte e ocidente da Europa. Em sua política e ostentação, os nazistas veneravam este passado mítico e usaram a suástica, um antigo símbolo do sol indo-europeu, como a insígnia de seu partido. E acreditavam que os alemães louros, de olhos azuis, com um físico atlético grego, eram os descendentes mais puros de seus ancestrais arianos, apesar da aparência de grande parte dos líderes nazistas. Tão enamorado estava Hitler da cultura grega que oferecia aos seus convidados um relato superficial de como aquela cultura havia se originado. Uma das noções mais bizarras que os nazistas propagaram estava baseada em parte numa teoria preferida de Hitler, de que os dórios eram, na verdade, uma tribo do norte que havia migrado para a área do Mediterrâneo e eram os únicos sobreviventes de algum tipo de catástrofe no norte e que eram essencialmente os responsáveis pela civilização grega clássica posterior que Hitler tanto admirava. Hitler havia recorrido aos banqueiros e industriais do país para a expansão maciça na indústria armamentista que acabou com o desemprego. Agora, ele iria patrocinar os arqueólogos alemães na confirmação de que o destino da nação era, na verdade, uma consequência darwiniana de pureza de sangue. Havia duas agências principais, uma comandada por Heinrich Himmler e outra por Alfred Rosenberg. Ambos estavam realmente envolvidos e forneceram recursos para projetos arqueológicos. E muitos dos principais estudiosos da Alemanha, as pessoas que ensinavam arqueologia nas universidades e as que faziam o trabalho de campo, recorriam a estas duas agências para solicitar recursos para os seus projetos. Apesar de haver exceções, a maioria dos pré-historiadores alemães acolheu a atenção dos nazistas para um assunto que havia sido confinado aos porões da maioria das universidades alemães. Porém, era uma barganha faustiana que acolheram. Em troca de maiores recursos, submeteram-se ao pulso de ferro de Heinrich Himmler, SS Reichsführer, um burocrata assassino obcecado com a raça e o ocultismo. Um homem que levaria a arqueologia alemã à sua época mais negra. Em setembro de 1939, um mundo chocado assistiu Hitler lançar uma ofensiva relâmpago em direção ao leste. Seus tanques avançando rapidamente sobre a Polônia, Tchecoslováquia, Romênia e depois, um ano mais tarde, a Rússia. Era a fome de matérias-primas da máquina de guerra nazista que os fazia marcharem. Porém, os arqueólogos de Himmler justificavam a pilhagem como a recuperação histórica de uma Alemanha maior. Muitas vezes a SS patrocinou escavações fora da Alemanha, mas em territórios que estavam sendo acrescentados à Alemanha como resultado da expansão militar alemã e se encaixavam no programa de Lebensraum, que foi projetado para adquirir mais espaço para o povo alemão. E se através da arqueologia poderia ser demonstrado que aquelas áreas eram historicamente alemãs, haveria uma justificativa maior para a realidade política da época de incorporação destas áreas, ou diretamente para a Alemanha, ou como estados satélites que estavam sob controle alemão. Os arqueólogos da SS correram para os territórios ocupados logo atrás das divisões vitoriosas da Wehrmacht.
Entre os locais onde os homens de Himmler escavaram estavam Biskupiec, na Polônia, Duny Nestovice, na Tchecoslováquia, em Minsk, Nuremberg e Dnepropetrovsk, na União Soviética. Sabemos que a SS escavou povoados germânicos na Crimeia, no coração da Ucrânia, no coração da Rússia, apenas para provarem que as tribos germânicas haviam se estabelecido lá em torno do ano 300 e recuperá-lo para uma Alemanha maior, para um Reich maior nos anos 40. E é assim que se abusa da arqueologia. E os nazistas fizeram isso muito bem. Porém, havia colegas também que se recusaram a servir este tipo de nacionalismo. Liderada pelo chefe da SS, Heinrich Himmler, a organização que coordenava a maior parte das escavações nazistas era conhecida como Ahnenerbe, uma sociedade para herança cultural. Himmler era um extremista mesmo entre os nazistas, obcecado com misticismo e engenharia genética. Com o apoio de um grupo de capitalistas ricos chamado Amigos de Himmler, foram ser cientistas de Ahnenerbe que realizaram as experiências médicas diabólicas nos presos dos campos de concentração. O ex-criador de galinhas rapidamente dominou a arqueologia alemã à sua vontade. Os arqueólogos da SS, parte da organização Ahnenerbe, foram enviados por Himmler, literalmente pelo mundo, à procura de objetos de significado ocultista e significado arqueológico. E a trilogia dos Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, é até certo ponto baseada em um fato histórico, porque, na verdade, os arqueólogos da SS estavam procurando objetos como a Arca da Aliança, a lança que foi usada para perfurar o corpo de Cristo quando estava preso na cruz, etc., porque eram considerados objetos de poder, entre outras coisas. Poucos arqueólogos alemães poderiam saber até onde Hitler e Himmler iriam em sua busca frenética da pureza racial. No entanto, seu trabalho teve um papel crucial na justificativa da política racial nazista. Política que levou à deportação em massa e, finalmente, aos portões do próprio campo de Auschwitz. Uma das formas com que pretendiam criar espaço vital para os alemães era eliminando os eslavos e polacos do leste da Europa. E isso se tornou mais fácil para os nazistas quando foram capazes de convencer o público de que esses povos estavam ocupando ilegalmente terras que antes havia pertencido ao povo germânico e que o povo germânico tinha direito a elas. Dentro da própria Alemanha, os arqueólogos de Himmler tomaram posse de marcos inesperados. No século XII, as pedras Exterstein haviam sido um santuário para os monges beneditinos. Para os nazistas, as grutas eram uma oportunidade, usando evidências fabricadas, para ilustrarem outra página gloriosa da pré-história germânica. O que aconteceu foi que dois arqueólogos, Hermann Wild, que foi um dos fundadores da SS Ahnenerbe, um dos fundadores originais, e Julius André, que era um arqueólogo, decidiram que este provavelmente era o local onde a assim chamada Árvore Mundial dos Alemães tinha sido colocada, e que foi supostamente cortada por Carlos Magno durante as guerras saxônicas, e que havia sido um lugar de culto, o centro do universo germânico. Tomaram essa decisão antes da escavação para provarem que isso era verdade. Aconteceu que não havia absolutamente qualquer evidência para a ocupação pré-histórica do local. As escavações de Exterstein eventualmente causaram tanto repúdio entre os arqueólogos mais profissionais que Himmler foi forçado a se distanciar publicamente delas. Particularmente, no entanto, continuou a apoiá-los, comentando cinicamente: nossos ensinamentos sobre a origem alemã têm dependido há séculos de uma falsificação. Temos o direito de impor uma das nossas a qualquer hora. Hitler, particularmente, considerava a arqueologia de Himmler como obsessiva e algumas vezes constrangedora. Reclamou com seu ministro de armamentos, Albert Speer: por que chamamos a atenção do mundo todo para o fato de que não temos um passado?
Já é bastante ruim que os romanos tenham erguido construções quando nossos antepassados ainda estavam vivendo em cabanas de lama. Agora Himmler está escavando estas vilas de cabanas de lama e entusiasmando-se com todos os potes e machados de pedra que encontra. Tudo o que provamos com isso é que ainda estávamos jogando machados de pedras e sentando em torno de fogueiras, enquanto Grécia e Roma já haviam chegado ao mais alto estágio da cultura. O principal interesse da liderança nazista na arqueologia era a propaganda. O trabalho do pré-historiador e cinematógrafo Lothar Soltz, em especial, atraiu o interesse do ministro da propaganda Joseph Goebbels. Soltz produziu vários filmes celebrando arqueólogos e suas tentativas de recuperarem o passado antigo da Alemanha. Der Tode trug es während der Feuerbestattung umgegürtet. Die Scheide aus Holz oder Leder ist deshalb natürlich verbrannt. Und nur die Metallteile sind erhalten geblieben. Seus filmes foram amplamente divulgados antes e durante a guerra. A ideia era de que você poderia alcançar as pessoas com imagens melhor do que com palavras. A maioria destas pessoas, obviamente, nunca liam nenhum dos jornais. Mas ao mostrar tropas da SS marchando para as escavações, mostrando as escavações em andamento e com a narração, de certo modo, exaltando as belezas do local por um lado e o tipo de realizações culturais de seus ocupantes por outro, e fazendo a conexão entre a população local e esta população pré-histórica, que havia um tipo de linha contínua de povoamento em uma região em particular. O desrespeito nazista pela verdade arqueológica finalmente afetou os próprios locais. Os arqueólogos da SS que estavam ativos na Polônia escavaram parcialmente um dos locais mais famosos da Idade Média, um local chamado Biskupiec. E quando a guerra começou a se voltar contra os alemães no leste, a SS saiu daquela área e um de seus últimos atos foi destruir o local quase completamente. Só podemos interpretar isso como um ato de vandalismo para assegurar que ninguém mais teria acesso a ele. Alguns pré-historiadores alemães estavam tão comprometidos pela sua conduta com os nazistas que, mesmo agora, há uma aversão profunda a qualquer arqueologia ligada aos eventos durante os anos de guerra. Esta aversão seria dramaticamente ilustrada quando pesquisadores descobriram um quartel-general há muito enterrado da polícia secreta nazista sobre os destroços de Berlim no final da guerra. Descoberto em 1985, perto do antigo Muro de Berlim, o mais temido endereço na Europa, 8 Prinz Albrecht Straße. Foi aqui que milhares de prisioneiros foram torturados nas celas da polícia secreta alemã, a Gestapo. Foi aqui que planos foram criados para o extermínio dos judeus europeus. E foi daqui que Heinrich Himmler despachou seus arqueólogos da SS por toda a Europa. Era de se esperar que nenhum arqueólogo alemão quisesse escavar o local. A maioria dos arqueólogos não queria se envolver nesta escavação por reavivar a questão do passado nazista e porque parte deste passado havia sido a investigação arqueológica sob os auspícios da SS. Todos nós sabemos que os alemães não gostam de recordar sua história sob o domínio nazista, porque não querem que o público pense que todo o povo alemão estava de acordo com os ideais nazistas. Isto por um lado, e por outro, este local em especial, o quartel-general da Gestapo, relembra quem planejou e organizou o sistema e as centenas e milhares de pessoas que voluntariamente participaram desse sistema. Queremos esquecer disso. Porém, quando visitamos um monumento de um campo de concentração, quando você chega lá como um visitante, pode se identificar com as vítimas e se sentir muito triste e dizer que terrível que isto tenha acontecido. Mas, no local do centro da Gestapo, deve perguntar como é que isso pôde acontecer. É a pergunta para aqueles que fizeram e aqueles que estavam envolvidos e aqueles que apoiaram. Sem assistência financeira ou oficial,
As escavações de Prinz Albrecht Straße foram deixadas com voluntários e um arquiteto. Como acontece sempre uma ligação entre a matéria e a ideia, ou Vorstellung, é a imaginação. Pode pegar um local como Pompeia, mas deve saber que era Pompeia. E aqui é só a arquitetura de um prédio antigo. É um porão. Mas deve saber que era o centro da SS Stadt. E era o verdadeiro centro do terror desta época. Hoje, um museu temporário está acima desse local. O recente renascimento das atividades violentas neonazistas na Alemanha está convencendo a muitos de que só preservando locais como um antigo quartel-general da Gestapo e explorando o papel que os arqueólogos tiveram no período nazista, pode a lição da história ser totalmente assimilada. Se os arqueólogos estavam na frente da preservação destas áreas e de seu desenvolvimento como instrumentos de ensino, isto seria uma grande contribuição e, de certa forma, quase uma compensação pelo papel que os arqueólogos tiveram, protegendo algumas das ideologias da era nazista e parte de sua relutância para serem críticos da pseudociência que foi parte do programa racial para os nazistas. A barganha faustiana feita pelos arqueólogos alemães com seus mestres nazistas permanece uma história admonitória para as pessoas de todo o mundo. Tiranos sempre tentarão reescrever o passado para que sirva a seu próprio propósito brutal. E a arqueologia deve estar vigilante para não se tornar um instrumento na busca de mitos nacionais perigosos e arrogantes.